Mas existe um outro lado, que é o outro extremo. Se aquele lado vive para combater uma ideologia, tem um outro lado que abraçou a outra ideologia e que diz que nada disso é pecado e que aqui a gente vale tudo porque Deus é amor. Eu, quando olho para a primeira epístola de João, eu entendo que o amor de Deus é diferente do nosso amor. O nosso amor tem interesse, nosso amor tem ciúme, nosso amor tem vingança, nosso amor tem possessividade. O nosso tipo de amor tem inveja, o nosso tipo de amor tem interesse, o nosso tipo de amor pende para a sensualidade ou não, de acordo com interesses. O nosso amor também é venal. É muito complicado eu dizer que Deus é amor olhando para o meu amor. Eu preciso olhar para o meu a partir dele. Ele é a referência da perfeição. Não olhar para ele segundo o meu. Eu não consigo olhar para as Escrituras e dizer, fica tranquilo que não tem nada errado com você. Nós estamos na narrativa do evangelho que está saindo de Jerusalém. Deus havia dito aos discípulos, lá no primeiro capítulo de Atos, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas não foi bem o que aconteceu no começo. Eles ficaram só em Jerusalém, estava bom, caindo na graça do povo, se converte 3.000 e vai para 5.000. Aí começa a perseguição. E muita gente, muitos pensadores e comentaristas cristãos, teólogos, e eu concordo com eles, acreditam que essa perseguição teve um bom propósito. Se não fosse ela, acho que eles não sairiam de Jerusalém, não. E foi por conta da perseguição que dispersou o povo, está escrito em Atos 7, nós já passamos por esse texto, que ia espalhando a mensagem do Evangelho. Então, há 2 domingos atrás e domingo passado, houve a narrativa de Filipe, que vai para Samaria e leva o Evangelho entre os gentios. E depois foi Pedro e João. E agora acontece esse fato, que é o tema de hoje, de Filipe e o eunuco. Vamos ler. Verso 26, Atos capítulo 8. Um anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Por que o senhor está me mandando para um lugar que não tem ninguém, né? As coisas que Deus faz, né? Deve ser um Deus errado, porque eu vi na propaganda da televisão do culto para eu ir na igreja, porque Deus ia realizar o meu sonho, e agora Ele está me mandando para um lugar que não tem ninguém, tem alguma coisa errada, vamos trocar de Deus. Filipe se levantou e foi, por mais louca que fosse a ordem, o Filipe obedeceu, porque é sobre isso o Evangelho. Não é Deus obedecendo o que a gente quer, mas somos nós obedecendo o que Ele quer. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele era como ministro da fazenda, o cara que cuidava das finanças do reino. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Interessante isso. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. E então ele perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender, se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca.
Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. O cara desapareceu, irmãos. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Senhor, obrigado pela tua palavra, por aquilo que o Lucas escreveu para o Teófilo, seu amigo, e que essa porção possa nos abençoar e nos edificar, e o teu evangelho nos alimente nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Provavelmente Filipe ainda estava em Samaria, provavelmente. E ali ele recebe uma ordem de Deus. Ele leva o evangelho entre os gentios, e Deus fala: ô Filipe, agora você vai para a estrada que desce para o sul, é um lugar deserto e não tem ninguém lá. A estrada de Jerusalém a Gaza. Fazendo o mapa para você, Jerusalém para Gaza é isso aqui. Azoto, que é Asdod, a cidade onde ele desapareceu e apareceu depois, é como se fosse aqui assim, ó, sabe? Está aqui, está vindo para cá, depois ele aparece 40, 50 quilômetros, depende da posição que ele estava nessa estrada. Para o sul, o termo pode também significar pelo meio-dia, mas acredita-se que a tradução mais correta seja para o sul, que era para o sul mesmo que ele ia. Mas que também tem uma coisa interessante, pode ser um jogo de palavras, porque você ir para um lugar desértico no meio-dia, quando não tem ninguém, é uma ordem que não dá para aceitar sem nenhuma contestação. Hoje em dia, a fé se tornou uma escolha pessoal de satisfação. Eu quero ir para uma igreja que cante músicas que eu gosto e que o pastor pregue coisas que me agradem e que essa pregação fale que eu sou bom e vai dar tudo certo na minha vida. O mais comum hoje é nós encontrarmos pessoas que escolhem numa prateleira, a prateleira do mercado da fé, uma religião que cumpra o propósito de lhe satisfazer. Assim como eu escolho uma lanchonete, uma pizzaria, uma hamburgueria, eu quero achar um lugar que me agrade. No mundo que nós vivemos hoje, tão centralizado na satisfação do ser humano e que vive um relativismo tão expandido, que tem uma busca por prazer, um hedonismo tão forte em cada indivíduo, a fé se transformou num objeto de consumo. Isso absolutamente não é o Evangelho. O Evangelho é um negócio que me desafia. A Bíblia é um livro que eu leio e ao mesmo tempo eu sinto que ela está lendo a mim. E as coisas que ela fala me tira do eixo do meu comodismo. Afinal de contas, ela diz que eu sou um pecador e que eu preciso morrer. Começa por aí. E que eu preciso nascer de novo, reconfigurando toda a minha vida à imagem de Cristo. Ela diz também que o grande problema são os prazeres e as vontades que militam na minha carne. Olha que louco. E que o Espírito de Deus luta contra a minha carne, e a minha carne contra ele. E dentro de nós temos uma guerra para fazer o que a gente quer e não o que ele quer. Irmão, para crer no Evangelho, a pessoa tem que ser crente mesmo. Obviamente que nós podemos encontrar uma série de endereços onde você vai encontrar alguém dizendo aquilo que você gosta de ouvir. Tudo bem, já que é um mercado, procure o que você quiser. Mas o Evangelho é morte.
e ressurreição. A comunidade da fé, aliás, essas frases que eu vou falar agora, eu venho falando desde o primeiro, meu caro amigo. Foram vários domingos que eu fui pregando e essas frases apareceram. Você vai lembrar. A comunidade da fé é a comunidade das pessoas que não querem mais ser como elas são. É a comunidade das pessoas que disseram: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A comunidade da fé é a comunidade das pessoas que negaram a si mesmas. Elas negaram os seus desejos. Isso custa caro, porque eu tenho que lutar contra a minha vontade, mas quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A comunidade de quem não se aceita como é e que negou a si mesmo. É a comunidade dos arrependidos, daqueles que bateram no peito e disseram: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Me livra de mim mesmo. A comunidade de quem não quer mais ser como é, de quem quer negar a si mesmo e de quem está arrependido, é a comunidade da morte. É daqueles que dizem: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Eu mortifico a minha vida para nascer de novo. A comunidade que não se aceita como é, a comunidade que negou a si mesmo, a comunidade dos arrependidos é a comunidade que morreu. Mas essa é a comunidade da ressurreição, daqueles que nasceram de novo como novas criaturas a partir de uma nova configuração de um novo reino a partir de Cristo. São os nascidos de novo. Gente que não se aceita como é, que negou a si mesmo, que se arrependeu e morreu, agora renasce para uma nova vida. Essa é a comunidade dos servos, como falamos há 3, 4 domingos atrás. Aqueles que descobriram que a sua vida é um serviço e a sua vida se completa no outro. Essa é uma comunidade de adoradores e uma comunidade que vive em missão. É uma nova gente que reconfigurou a sua cabeça. É um novo reino e uma nova ordem que vive dentro dessa loucura que a gente vive. Mas a vida que a gente vive não recebe mais inputs daquilo que está ao nosso redor, a não ser de um cabeça que coordena um novo sistema nervoso central do seu corpo, da sua igreja. Aqui está o fato de Filipe dizer: eu vou para o deserto que Deus falou que não tem ninguém. Isso não é comum. Porque quando você está aqui e ouve uma coisa que você não quer, o que você faz? Procura um outro endereço, uma outra igreja, para dizer aquilo que você quer ouvir. Eu não estou preocupado se o que está sendo dito está de verdade nas Escrituras. Eu quero alguém que diga que as Escrituras que estão escritas podem ser interpretadas segundo o que eu quero ouvir. Portanto, Filipe não contesta: Senhor, por que você está mandando para o deserto se não tem ninguém lá? O Senhor quer me tentar como foi tentado Jesus? Ou é alguma punição porque eu fiz alguma coisa errada? Ele não questiona, ele levanta e vai. No original, o acusativo que está aqui é como se fosse assim: vamos, levanta. Vai. Vai para o deserto que não tem ninguém. Estou indo. Essa vida de total obediência não tem a ver com uma religião que me satisfaz, senão com um Senhor que me conduz, ainda que eu não tenha explicação. Isso é muito raro nos dias de hoje. A propaganda do mercado de testemunhos vai sempre dizer a você que esta é a igreja que vai cumprir os teus sonhos e esse é o Deus que vai realizar os seus desejos. O Senhor virou meio um gênio da lâmpada e sempre tem uma fórmula de você esfregar do jeito certo e sai o gênio. O mais legal é que ele não te dá 3 pedidos. Isso é gênio antigo. O dos evangélicos te dá 12, um para cada dia, um para cada mês do ano. E a sua alegria é ver um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Filipe não cria nesse Deus. Ele foi capaz de sair de Samaria e ir embora para a região de Gaza, desértico, onde parecia não existir ninguém. O texto diz no versículo 27 que ele se levantou e foi, e que havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha ido adorar em Jerusalém. Bom, a Etiópia daqueles dias não é a Etiópia de hoje.
que fica na região da Abissínia. Essa daqui é perto do Sudão. Essa Etiópia aqui, ela estava no sul do Egito. Estava na beira do Nilo também. Então é mais ou menos o sul do Egito de hoje, onde ficava essa chamada Etiópia. Ele era um alto oficial, era um cara que cuidava das finanças. Ele era como um ministro da fazenda, das finanças, da rainha. Candace não era o nome dela, era tipo, no Egito era faraó, não importa o nome do cara, ele é um faraó. Candace era assim, era a Candace, mas era um nome de todas aquelas que dirigiam. E os etíopes tinham sempre dinastias femininas, rainhas, eram mulheres. No caso, o eunuco era um serviçal, mas um serviçal de alta patente. Mas todos os serviçais, escravos ou não, e que eram serviçais e trabalhavam na corte, ou com rainhas no caso, ou com as esposas dos reis, eles eram castrados. Eles eram eunucos. Então esse cara era um cara castrado, eunuco, que tinha uma alta posição e trabalhava com a rainha Candace dos etíopes e que tinha ido até Jerusalém. Por que um cara desse vai até Jerusalém? As religiões gentílicas, nem todas tinham esse tipo de acolhimento que o judaísmo tinha. Estamos falando aqui de um cara que vai para Jerusalém adorar o Deus dos judeus. Ele não vai lá procurar o cristão. Ele encontrou no judaísmo da antiguidade um sentido. Vamos lembrar aqui que o judaísmo que nós conhecemos do Antigo Testamento, e não é diferente no Novo, tinha um cuidado especial com o pobre. Olha, se cair a espiga do seu campo, deixa o pobre entrar e catar. Ele tinha um cuidado especial com um estrangeiro. Cuide bem do estrangeiro e dê a ele o que comer e guarida, porque você já foi estrangeiro no Egito e você sabe como é que é. Ele tinha um cuidado especial com a viúva e com o órfão, porque ela não tem ninguém por ela e ele não tem ninguém para cuidar dele para crescer. O órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro tinham um lugar especial dentro da lei judaica. Esse cara com certeza pensou no Deus verdadeiro, o único Deus criador de tudo, e deve ter encontrado com certeza no movimento religioso dos judeus um lugar de acolhimento para si próprio. Tem uma coisa aqui interessante, é que ele vai até Jerusalém para adorar. Mas tinha um problema aqui. O problema é Deuteronômio 23:1, que diz que aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Apesar de ser um cara que vai até Jerusalém, são 2.000 quilômetros de distância, de ir com a sua carruagem, com um cavalo. Demorava 2.000 quilômetros, imagina. Para adorar em Jerusalém, é um cara que de verdade amava a Deus. Apesar de que provavelmente ele não poderia entrar no templo por ser um eunuco. Pelo menos é o que estava na lei. Porque como esse cara conheceu o judaísmo, no Rio Nilo havia o Rio Nilo é muito grande, né, irmãos? As margens muito distantes. Havia uma ilha no Nilo chamada Elefantina e que tinha uma comunidade judaica já de alguns séculos. Não se esqueça que em 740 a.C., Israel é invadido pela Síria. E em 598, Jerusalém é invadido pela Babilônia. Tinha judeu disperso desde a antiguidade pelo mundo da época. O Império Romano também fez com que muita gente se espalhasse. Havia uma comunidade judaica, isso é história, não é na Bíblia. Pode ser que esse eunuco tenha entendido ou conhecido a fé judaica a partir dessa comunidade que morava no sul do Egito e que eram judeus e que mantinham, apesar de estarem longe da sua Jerusalém, a sua fé em Deus. Pode ser que peregrinos também fossem para lá, para Jerusalém, e esse cara creu em Deus e ele também ia, apesar de ser um lugar onde ele não seria facilmente aceito. E vamos lembrar aqui que Jesus disse que haviam 3 tipos de eunuco. Aquele que nasceu eunuco, ou seja, a pessoa nasceu com algum tipo de deficiência.
aqueles que os homens fizeram eunuco, provavelmente esse, e aqueles que se autofizeram eunuco e se automutilaram. Esse etíope ouve a mensagem do Antigo Testamento e ele vai para a cidade do grande rei. Ele vai para lá para adorar, diz o texto. Em Salmo 48, 2, diz assim: alto e belo, a alegria de toda a terra é o monte Sião, onde estava o templo. Para os lados do norte, a cidade do grande rei. Isso aqui era cantado pelos judeus. Ele vai para a cidade do grande rei para adorar a Deus. E nós entendemos que ele, como um cara rico, proeminente no seu país, com suas posses, tendo o seu carro, crendo no Deus dos judeus, ele vai até Jerusalém para adorar a Deus, ainda que houvessem essas diferenças dentro da lei e até mesmo um impedimento para que ele ali estivesse. Ele de verdade ama a Deus, independente de qualquer outra coisa. Era um cara piedoso. Conhecendo todo esse pano de fundo e vendo tudo isso, a gente percebe que é um cara que de verdade estava à busca de Deus. Eu preciso abrir um parênteses aqui na pregação. Eu fiz uma decisão na minha vida pastoral. Eu decidi pregar o texto. Conforme o texto trata de um assunto, eu entro naquele assunto. Eu decidi não vir aqui a cada domingo com assuntos para falar, procurando textos para apoiar os assuntos. Eu preferi expor todo o texto. Parece igual, mas é diferente. O que eu vou falar agora não tem a ver diretamente com esse texto. Mas como existem pessoas que usam esse texto, eu vou falar. Abre parênteses. O movimento evangélico brasileiro hoje está dividido em alguns setores de pensamento. Nós temos uma guerra entre parte dos evangélicos contra o movimento LGBTQIA+. Você que acompanha as redes sociais já viu quem são os prodígios desse movimento e qual é a sustentação de argumento que eles fazem. Eu diria que esse lado é o lado do extremo conservadorismo. Eu não estou falando aqui sobre pecado, não estou entrando no mérito da coisa. Esse lado extremo, e o eunuco da rainha de Candace, não tem a ver com isso que eu vou falar agora. Porque pode ser que eu prossiga com a mensagem e o lado de cá vai achar que tudo que eu estou falando é para corroborar com o pensamento deles. E eu não penso como eles. Independente de qualquer coisa e da fé que a gente possa ter e do que a gente pode acreditar, eu não acredito que o embate seja produtivo na expansão do Evangelho. Eu não me converti porque alguém apontou o dedo no meu nariz dizendo que eu era um pecador ou um imundo. Eu fui alcançado por amor e graça. Ainda que eu possa ter a minha posição particular como alguém que crê nas Escrituras, mas eu não consigo me alinhar com aqueles que fazem uma batalha religiosa na sociedade para tentar colocar goela abaixo de um país que é laico e tem liberdade religiosa, um pensamento monocrático, dizendo que todo mundo tem que crer no que eu creio. Eu não quero ter um país evangélico, ou melhor, um governo evangélico. Eu quero ter um governo que permita que todo mundo creia no que quiser crer. Eu acho que se nós tivermos um governo evangélico hoje, e vamos achar que nós estamos bem, amanhã vai ter um governo ateu, vai ter um governo do candomblé, e eu vou ter que me converter àquele governo porque é ele que manda. O Brasil não é a igreja, isso aqui é um país, é uma sociedade. O que nós precisamos é da liberdade que continuamos tendo para, na nossa individualidade, crermos no que quisermos crer. E da janela para fora, a gente convive com amor, missão, respeito, porque todos somos seres humanos que precisamos pagar os mesmos impostos, e no Brasil a gente paga demais, e termos péssimos serviços que no Brasil a gente tem de sobra,
E a gente é tudo gente de carne e osso pisando nesse chão. Independente da minha crença, eu não acredito e não me alinho. O Zé, quem é o Zé na fila do pastel, irmão? Mas é meu papel dizer para você o que eu penso. Eu não consigo andar com esse lado. Mas existe um outro lado, que é o outro extremo. Se aquele lado vive para combater uma ideologia, tem um outro lado que abraçou a outra ideologia e que diz que nada disso é pecado e que aqui a gente vale tudo porque Deus é amor. Eu, quando olho para a primeira epístola de João, eu entendo que o amor de Deus é diferente do nosso amor. O nosso amor tem interesse, nosso amor tem ciúme, nosso amor tem vingança, nosso amor tem possessividade. O nosso tipo de amor tem inveja, o nosso tipo de amor tem interesse. O nosso tipo de amor pende para a sensualidade ou não, de acordo com interesses. O nosso amor também é venal. É muito complicado eu dizer que Deus é amor olhando para o meu amor. Eu preciso olhar para o meu a partir dele. Ele é a referência da perfeição. Não olhar para ele segundo o meu. Eu não consigo olhar para as Escrituras e dizer, fica tranquilo que não tem nada errado com você. Porque eu não posso rasgar alguns trechos. Apesar de que o lado de cá consegue fazer algumas manobras de interpretação para dizer que nada é problema. Eu respeito, os dois lados existem, a gente vive num país livre. Mas eu não consigo de verdade, diz, eu não consigo. Mas isso aqui não tem problema nenhum para ninguém no Brasil. Porque pecado ou não pecado não faz sentido para a sociedade. Eu posso chegar para alguém e dizer, você tem que andar com uma túnica, raspar o seu cabelo e usar incenso. E a pessoa fala assim, mas eu não sou Hare Krishna. Ah, então tá bom para você, então não faz sentido. Eu posso dizer, se você vier aqui, você pode ser uma madre, mas ser uma pároca que vai dirigir uma paróquia porque você é mulher, você não pode. E ela vai dizer, mas não tem problema, eu não sou católica. O senso de certo, errado, pecado ou não pecado, não é um ponto de divulgação e marketing de propaganda para atrair pessoas que se aproximam quando eu digo que ela é pecadora ou quando ela vem mais se eu disser que ela não é pecadora. Eu não me aproximo de Deus porque Ele diz que eu sou pecador, eu fujo, porque diz que eu não sou pecador, eu me afasto. Eu me aproximo de Cristo porque eu entendo que eu sou. E que eu preciso, nessa comunidade de gente que não se aceita como é, todos. Não uma comunidade, não uma ideologia, todos. Todos somos pecadores. Todos não nos aceitamos como somos. Todos nos arrependemos. Todos mortificamos a nossa carne e lutamos contra nossos desejos. Todos morremos. Todos nascemos de novo. Todos temos a Cristo como o paradigma e o modelo de vida e os seus princípios como nossa regra de fé, mas isso só funciona para quem crê. Se a pessoa não crê, meu anúncio, ou é uma mera tentativa de atração, não sei, não sou juiz de ninguém, ou apenas uma guerra santa que só espanta. Eu acho interessante a comunidade judaica ter como lei, e o Antigo Testamento tem a ver com uma série de fatores que não vale a pena e nem teria tempo de discutir agora. Seria legal você entrar no caminho das letras. Aliás, vamos entrar no Velho Testamento no próximo semestre. Começa lá em Mateus, tá? Você perdeu muito tempo. Mas, enfim, você não está nem de um lado nem de outro, Zé? Não, porque eu não acho que essa é uma questão de lado. Eu acho que essa é uma questão de eu crer no que eu creio. Da porta para fora, daqui para fora, eu creio que a gente deve ser da maneira como foi Filipe.
Eu não quero nem saber por que você está do jeito que você está. A gente só está aqui para te receber com alegria, com amor, e fique muito à vontade. Afinal de contas, eu não prego comportamento, eu prego o evangelho. Ele transforma comportamentos. Pregar comportamento talvez seja apenas dar um banho de Conde de Sarzedas do lado de fora, mas não consegue mudar o lado de dentro. Agora a morte e novo nascimento muda o lado de dentro, mas isso é uma coisa do indivíduo. E quando eu combato, eu penso assim, irmãos, na minha modesta opinião, quando eu combato uma ideologia, ou quando eu abraço uma ideologia, eu enxergo tudo como ideologia e não enxergo como indivíduo. Tem indivíduos que vão dizer, eu quero ser como Cristo, e tem indivíduos que vão dizer, eu não quero, mas é a individualidade dele, ele tem todo o direito disso. E por fim, eu não sei o quanto vai durar isso, mas por enquanto, nós temos liberdade de termos a nossa fé. O que também deve ser respeitado, porque afinal de contas, a gente não deve nem agredir, nem menosprezar, nem desprezar, nem ser violento e nem destratar ninguém de nada, por nenhuma opinião que ele tenha sobre a vida. Credo, política, sexo, religião. Aqui nesse país, nós só somos um país democrático porque nós temos esse direito. Enquanto nós tivermos esse direito de sermos o que quisermos ser, e isso vale para todos, a medida da minha escolha tem que ser do tamanho da minha tolerância, a não ser que um dia nós não tivermos mais o direito de escolha, aí todo mundo vai ser o que uma liderança ditatorial ou consensual vai decidir sobre nós. Hoje, eu decidi tratar a todos com amor e respeito. Me reservar ao direito de crença individual que eu possuo. Não tentar destratar alguém para que tenha a mesma visão de mundo que eu tenha, e me reservar ao direito de não querer que alguém venha me prostituir para que eu creia, eu pense como ele pensa. Porque, afinal de contas, a gente vive num país livre. Mas a linha orientadora sempre nossa é de alguém que trata o outro como um alvo do amor e da misericórdia de Deus. Porque mudança de vida é um fator de transformação. E isso eu não faço com a minha força na raça. Só o Espírito faz. E eu também não proporciono com liberdade total. É o Espírito que faz. Mas essa é só a minha modesta opinião, que eu compartilho com você. O caso aqui não é o caso de uma comunidade como temos hoje, LGBTQIA+. Não é. Eu não vou usar esse texto para defender ou para ir contra, mas eu achei pertinente abrir esse parênteses no meio dessa guerra que a gente vive, para dizer a você o que eu penso. E eu acho que se existe uma maneira, agora eu digo não só para esse assunto, mas qualquer outra divisão que a gente tenha na sociedade, de demonstrar que Jesus é Senhor, eu acho que não é nem de um jeito nem de outro. Jesus acolheu com muito amor. E Jesus falou verdades com muita profundidade. Ele deu total liberdade, inclusive do jovem rico virar as costas e ir embora, porque tinha muitas propriedades e não queria vender tudo para seguir a Jesus. A porta está aberta para quem quiser vir e para quem quiser sair. Nosso papel não é o papel do ódio. E o nosso papel não é negociar o que cremos. Acho que nosso papel é apenas sermos a imagem de Cristo. A transformação, é o que eu creio, será do Espírito na vida do indivíduo. E eu não enxergo o indivíduo como um grupo. Cada um é um, alvo do mesmo amor. Deus nos abençoe, porque está bem difícil. Ora, alguém quer nos identificar de um lado e ora de outro. Mas paulada a gente toma dos dois lados. Deus nos ajude. Fecha o parênteses.
Fecha o parênteses. O Filipe vai encontrar um cara que talvez, mesmo com essa dificuldade de ser um prosélito, porque o texto não diz que ele é um prosélito. O prosélito é um cara aceito pelos judeus na comunidade judaica como um convertido ao judaísmo. Como ele não podia ser aceito, acho que é por isso que o texto não diz que ele era um prosélito, mas talvez ele esperasse Isaías 56:3, porque o texto que ele estava lendo, um pouquinho à frente, dizia isso: o estrangeiro que estiver unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer, eis que sou uma árvore seca. Olha que interessante. Um pouco para frente do que ele estava lendo. Ele estava lendo no capítulo 53, naquela época não tinha capítulo e versículo. Mas no 56, que não fala sobre reino de Israel, e nem sobre a lei sendo cumprida para outras nações, fala sobre reino de Deus, e sobre igreja e o reino do Messias, ele diz que ia ter lugar para todo mundo. Volto a dizer, esse texto não é para defender nem um lado nem outro, mas é para falar sobre o nosso caráter de compaixão e de amor, dentro dessa realidade, porque afinal de contas, há quase 2000 anos atrás, a realidade existencial e as lutas dentro da sociedade eram muito diferentes do que a gente tinha aqui, para tentar fazer um recorte aqui e encaixar aqui para nós como se fosse tudo a mesma coisa. Mas a verdade é que ele vai ao lado da carruagem, Deus falou, se aproxime, ele vai, e esse cara estava lendo o profeta Isaías. Estava lendo o profeta Isaías, o que não deve ser uma coisa comum, e não era. Porque ninguém tinha livro, que eu quero comprar uma Bíblia, não tinha isso. Os rolos estavam nas mãos dos sacerdotes, que usavam no templo, estavam nas mãos dos escribas, que eram os copistas, dos fariseus nas sinagogas. Ele era um homem de posses, um representante de alto escalão de um outro país. Mesmo não tendo aceitação dentro do templo, ele acha o texto. Provavelmente ele deve ter adquirido de um escriba, pela sua influência, pela sua piedade, porque era um homem piedoso. Ele vai e adquire, de alguma forma, esse rolo chegou na mão dele. E ele está ali lendo. E o Filipe pergunta, e aí, você está entendendo o que você está lendo? Ele fala, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Ele devia estar lendo em voz alta para Filipe estar ouvindo, porque é assim que o judeu lê o texto. Ou pelo menos a parte mais ortodoxa nos dias de hoje e nas celebrações naquela época. O texto em alguns deles, como os salmos, eram meio que cantados até. Tinha melodia. Ou se lia em voz alta. Ele estava lendo em voz alta, da maneira que ele aprendeu nas cerimônias, que ele conseguiu participar. O Filipe ouviu, era Isaías capítulo 53, naquela época não tinha capítulos, mas ele estava lendo o profeta Isaías. Provavelmente lendo talvez a Septuaginta, que era a versão grega, as frases estão em diferentes lugares, mas enfim, é o texto que diz, ele foi oprimido e humilhado, não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca, pela opressão e pelo juízo foi levado e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes e ferido por causa da transgressão do meu povo. Era esse texto que ele estava lendo. E o interessante é que esse cara que viaja 2.000 quilômetros para celebrar e adorar o Deus de Israel, lê o texto e não se sente satisfeito. Ele está em dúvida. Esse profeta está falando alguma coisa que eu ainda não sei. E eu estou todo ano ali com os judeus celebrando. Ou em todas as festas. Lembre-se que nós estamos aqui provavelmente logo após o Pentecostes. Não sabemos se o relato de Lucas tem dados deslocados no calendário ou se tudo aconteceu muito próximo. Mas vamos lá, saímos do capítulo 2 do dia de Pentecostes, estamos no 8. Não sabemos em que situação ele esteve em Jerusalém, pode ser até que naquela mesma festa ou alguma outra próxima. A verdade é que ele está lendo o texto e ele não está entendendo. De quem que ele está falando, o profeta? Ele está falando dele mesmo? Ou ele está falando de uma outra pessoa? Quem é essa pessoa?
Se fosse nos dias de hoje, seria fácil responder. Porque quando alguém lê um texto do Antigo Testamento e uma profecia, a primeira coisa que ele diz para você é: toma posse que é para você. Como se o Isaías, o Jeremias estivessem pensando em você. Como eu disse, eu escolhi expor o texto com esse aqui, nesses 13 anos de igreja. Esse é o 7º livro da Bíblia, do Novo Testamento que estamos estudando. Esse é o 7º. Eu espero, antes de morrer, conseguir completar tudo e dar a volta outra vez. É o 7º. Nesses 7 livros, já foi Marcos, já foi Lucas, já passamos por Gálatas, por Efésios, já passamos por Filipenses, já passamos por 1 Coríntios, estamos em Atos. Eu poderia dizer a você que essa coisa que eu faço aqui, de ler o texto e dizer que era o profeta que dizia, eu já fiz isso algumas centenas, se não até milhares de vezes. Porque o Novo Testamento está cheio de citações da lei de Moisés, dos reis e dos profetas. E você que está aqui há 13 anos, já acompanhou essas pregações e não houve nenhum momento nessas indicações ou citações do Antigo Testamento em que essa citação não fosse sobre Cristo, o seu reinado e o seu reino. Você quer atrair gente? É falar que Sansão é você. É falar que Davi é você nas vitórias. Ele só não fala quando ele adulterou com Batseba que é você. Ele pega só as partes boas para falar que é você e manda você tomar posse. Aí você enche o seu ego de orgulho e fala: essa é a igreja que eu quero ficar. Mas não é sobre isso o Antigo Testamento. A partir do texto de Isaías, ele anunciou a Cristo. Ele fala de um outro. Ele fala de Jesus. Ele fala do Cordeiro de Deus. E diz o texto que o eunuco acreditou. O eunuco creu. E ele falou: eu quero ser batizado. Eu quero nascer de novo. Eu não vou gastar tempo aqui. O verso 37 não consta dos principais manuscritos alexandrinos, por exemplo. Ele vai aparecer por volta do século V em alguns outros manuscritos, mas ele foi mantido aqui no livro de Atos. Se bem que o verso 37 que diz, você pode ser batizado se você crê de todo o seu coração, e ele diz: eu creio de todo o coração que ele é o Cristo, Filho de Deus. Não tem nada de errado, não tem nada de nenhuma heresia aqui, né? Os pais da igreja, aqueles que mantiveram essa afirmação, ou porque ouviram que alguém relatou que houve isso na história e colocou depois, a verdade é que o texto não foge da verdade do Evangelho, que quem crê seja batizado. Jesus falou isso. Então, se alguém fala para você: esse versículo não está, você fala assim: não está nos principais manuscritos. Mas a tradição dos pais da igreja manteve, e afinal de contas o que ele fala é o que Jesus disse, então está tudo certo. Mas de alguma maneira, se não foi dessa, o eunuco disse: eu creio e eu quero ser batizado. E aí o Filipe batiza o eunuco e desaparece, irmãos. Olha que coisa legal. Ele some e vai aparecer lá em Azoto. E diz o texto que o eunuco seguiu feliz o seu caminho. O Filipe foi para Azoto e saiu pregando até chegar em Cesareia. E o eunuco foi feliz para sua casa, e deve ter tido muita gente convertida pelo testemunho dele lá na Etiópia, porque o evangelho vai embora, a gente não tem controle. É gente vivendo com gente e compartilhando o reino de Deus. É gente andando com gente e compartilhando da graça e do amor de Deus. E ele saiu compartilhando. O interessante, eu fico imaginando se isso aqui acontecesse nos dias de hoje. O Filipe prega o evangelho, o cara se converte, sabe como é que sai da água? Sai da água, dá aquele cara, Ô Filipe, já sumiu o Filipe, desapareceu. Se fosse nos dias de hoje, irmão, ia ter uma pá de pastor falando assim: aqui, a unção de desaparecer aqui. Pastor, eu queria mudar para Miami, mas os coiotes tacaram, já fui deportado uma vez, a gente ora aqui, você vai aparecer lá. Você toma posse agora. Ia acontecer, e tenho certeza que ia acontecer isso. Eu queria visitar meu pai em Sergipe, uma passagem está cara, mas é agora, dá uma oferta aqui, que a gente olha, você aparece lá. Ia ter. E o cara que, ainda estou aqui. Você não creu, você está em pecado, por isso que você não foi transportado.
Ia virar um comércio do fenômeno. Sabe aquele hino da harpa cristã? Quem aqui das antigas já cantou da harpa cristã? É um compositor do século passado, chama Oswaldo Montenegro. É aquele hino que diz: eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Não é louco isso? O cara, quando está apaixonado ali pela rede, ele nem vê o mar, meu. A beleza, a profundidade, os mistérios do mar. Ele está apaixonado pela rede. Jovem, quando está apaixonado, é assim: ela me largou, o mundo acabou. Levanta a cabeça, tem 8 bilhões de moradores na Terra. Eu vou contar uma historinha, vou passar do tempo, vou contar porque é engraçada. Uma vez na outra encarnação, eu estava pregando, e quando acabou a pregação, veio uma mãe com uma jovem, as duas estavam acabadas de chorar pelos olhos. Ela estava contando, falou: eu trouxe minha filha pela primeira vez hoje na igreja, porque ela precisa mudar de vida. Eu falei: tá bom, o que aconteceu? E ela começou a contar. Ela se juntou com o cara, mas o cara batia nela. Faz uns 20, 25 anos atrás, faz tempo. Batia muito nela, e ele usava droga, iniciou ela também na droga. Ela saiu de casa, era jovem, com 19 anos ela saiu de casa, enfim, apanhou, e ele arrumava outras amantes, e ela não conseguia, ficava e saltava, não trabalhava, dependia dela, e na noite anterior ele tinha ido num jogo de carta, rapou toda a conta dela, perdeu tudo, roubou o carro dela e foi embora. E ela estava desesperada, e a mãe, olha a loucura da mãe, dentro daquela cabeça: eu queria orar para Deus restaurar o relacionamento dela. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: Jesus amado, o que está acontecendo? Aliás, foi uma das vezes que eu comecei a pensar se eu deveria continuar pregando o que eu estava pregando. O meu processo de mudança não foi assim: amanhã vou mudar. Não foi, irmãos. Foram alguns anos. Mas ali foi um. E eu falei assim para essa moça, eu falei assim: o Luiz era daquela igreja lá, naquela igreja lá, Luiz. Se aquela galeria lá, é que você já estava lá com a Blanche, né? Você estava na outra já. Ele tinha sido transportado, ele desapareceu daqui e apareceu em outra. Mas era aquela lá. E aí eu falei assim: olha, eu falei sério, brincando, falei assim: olha, eu acho que tem que olhar para frente, tem mais gente nesse mundo, não é bem assim, Jesus pode mudar a sua vida. Fui falando. Inclusive, tem muita gente, tem uns meninos, uns rapazes muito legais, uma juventude legal para você conhecer aqui na igreja. Tem um rapaz aqui que está condenado, mas ele não cumpriu pena, parece que vai conseguir sair. Ele está saindo da droga agora, mas ele tem umas quedas ainda, não trabalha. E ele é um cara assim que bateu na ex-namorada dele, mas está aqui agora, posso te apresentar. A mãe falou assim: mas eu era bispo, mas bispo, é isso que você quer para minha filha? Eu falei: bom, ela está chorando porque perdeu um desse, igual a esse a gente arruma fácil. Que história mais louca é essa? Quero que restaure. Que restaure o quê, minha filha? É um livramento da vida. Mas quando você se encanta mais com a rede que com o mar, você está preso ali. Mas tem gente que na fé faz isso. Faz isso. Aconteceu um fenômeno, irmão. O Felipe desaparece aqui, aparece lá. Eu esqueço a salvação, esqueço o reino, esqueço transformação, arrependimento, novo nascimento, batismo, novidade de vida, e fico pregando que você pode mudar de lá para cá. E faço da rede o meu universo. Meus irmãos, Deus faz milagres, mas relaxa, isso não é o mar. Isso é só um sinal. Isso é só um sinal. Não é o reino, é só um sinal. Isso é incrível, porque diz o texto que o eunuco foi feliz no seu caminho. Não quis ir até Azoto ou tentar achar Filipe em outro lugar para ver se pudesse transportar ele para o Canadá ou para os Estados Unidos. O interessante dessa história, eu vou fechar aqui, eu não sei, todo domingo a gente tem um exercício difícil de tentar entender a cabeça do Lucas, por que ele colocou essa história desse jeito para o Teófilo, tentando apresentar a igreja que está nascendo. É um exercício que a gente nunca vai acertar, porque só está na cabeça do Lucas. Mas a gente tenta aqui a cada domingo. Então eu fico imaginando o Lucas querendo dizer com esse quadro: meu caro amigo Teófilo, é assim que o reino se expande, ó. É assim. Filipe não é um nome hebraico.
Ele devia ser um prosélito, também, talvez grego, que se converte ao judaísmo e depois a Cristo, porque ele conhecia tudo da lei, bem provável. Ele também era ele foi um gentio, mas de certa forma ele foi acolhido um dia. E é esse Filipe que, acolhido, conhece o reino de Cristo, na igreja em Jerusalém. E é esse Filipe que sai para Samaria, para pregar para os excluídos também, porque eram gentios. E é ele que Deus chama para ir lá no meio do caminho falar com o eunuco. Eu acho que tem dia que a gente é eunuco, que tem tudo contra a gente. Mas a gente fala, eu quero Cristo. A gente olha o cenário, e eu não estou defendendo nenhum dos lados, tá? Eu abri o parênteses só para você saber que eu estou pregando o que está no texto. As interpretações eu não vou usar. Mas o que eu sei é que tem dia que tudo é contra, mas a gente continua crendo. Não porque o Evangelho fala o que eu gosto, mas porque ele me desmonta para ser o que Cristo quer que eu seja. Então eu continuo. Mas tem dia que a gente é Filipe, que sabendo de onde eu vim, eu estou pronto para levar para qualquer um. E para levar o Evangelho em qualquer lugar. E eu sei que o Evangelho não é para Deus cumprir a minha vontade, sou eu que cumpro a dele. E mesmo que ele me levar para o meio do deserto para falar com um cara só, eu estou cumprindo a minha missão. Não importa se eu falo para 1 milhão ou para um só. Não tem a ver com a minha proeminência, nem com a minha honra, tem a ver com o reino. E eu estou pronto para fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Teófilo, é assim que a igreja se desenvolveu. Com gente como Filipe, com gente como Estevão, que foi apedrejado, domingo retrasado. A pregação, né? Ele foi apedrejado há 2000 anos atrás. Nós pregamos há 2 semanas atrás. É como Filipe, é como o eunuco que voltou para casa feliz, deve ter evangelizado muita gente na Etiópia. É com gente que entendeu que não dá mais para ser eu. E eu estou pronto para negar tudo e começar tudo do zero. Eu encerro dizendo que o mercado da fé tem para todo mundo. Isso aqui é uma escolha. Você escolheu estar aqui essa manhã, assim como amanhã você pode escolher não estar mais aqui. É uma escolha. Mas também a fé é quando eu sou escolhido. É quando eu entendo que o Evangelho me capturou e eu não consigo mais deixar de ser agredido pela bondade. Agostinho, um dos pais da igreja do 4º século, disse: feriste-me com a tua palavra e eu te amei. Essa frase é muito bonita. Feriste-me com a tua palavra e eu te amei. Está nas Confissões de Agostinho, eu acho bonito. Eu me apaixonei e amei o Evangelho que escafuncha o meu interior e destrói meus desejos, mas que me torna uma nova criatura. Se nós fizermos essa escolha, a gente tem uma grande chance de ser chamado igreja, daqueles que já não são mais, mas Cristo é dentro deles. Deus nos abençoe. O cenário é difícil, a vida é difícil. Não posso dizer para você tomar posse que tudo vai dar certo. Veja, o Palmeiras está perdendo, irmão. Se até o Abel Ferreira começou a perder, irmão. Assim, o mundo está de ponta cabeça. Isso não é normal, eu nunca vi isso. A única coisa que eu posso dizer é: Deus tenha misericórdia de nós, nos mantenha em amor e em paz, serenidade, justiça, retidão, santidade, anunciando o reino, o amor dele e a justiça dele, e todos aqueles que disserem:
eu quero ser assim, ok. Aqui é um bando de gente que não se aceita como é, lutando contra si mesmos para tentar ser uma nova criatura, a cada dia na graça e no amor de Cristo. Você também quer? Cai para dentro e vamos esmurrar o próprio corpo juntos, na misericórdia de Deus. O que passar disso, irmão, eu acho que é só carne. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós lemos o Teu Evangelho. E as coisas que eu penso e pensei, eu falei aqui para os meus irmãos. A gente leu o Teu Evangelho e o Teu Evangelho é o Teu Evangelho. Os pensamentos que nós temos a partir dele, as conclusões que chegamos a partir dele, o Senhor sabe, são nossas conclusões. O que nós estamos tentando fazer aqui é sempre nos apoiarmos na Tua Escritura e entendermos o Teu reino de amor, porque quando o Senhor desceu aqui, não tinha ninguém certo, só tinha pecador. Aliás, até hoje, só o Senhor é perfeito. Que nos chama a todos indiscriminadamente, mas nos oferece transformação, o que não é fácil para a gente. Não somos melhores do que ninguém, Senhor. Nos livra de subirmos num pedestal. E nos livra também de negociarmos a Tua palavra. Eu acho, Senhor, que nós somos um monte de gente que temos a luz do Teu Evangelho que a gente não consegue compreender completamente, tateando num mundo de escuridão, pedindo ao Senhor misericórdia para que o Teu Espírito nos conduza. É com muito temor, Senhor, e com muita responsabilidade que nós estamos aqui a cada domingo estudando a Tua palavra. E o que eu te peço, Senhor, é que o Teu Espírito vá nos iluminando a cada dia. Porque no fim das contas, tudo isso aqui vai acabar. E nenhum de nós vai subir para a eternidade porque somos perfeitos. Porque seremos pecadores até o nosso último suspiro. O que eu te peço, Senhor, é misericórdia e graça. Para que não façamos o papel dos permissivos e nem dos juízes. Façamos apenas o papel dos semeadores, que levam a semente. O que acontece embaixo da terra é o Teu mistério. Nos livra, Senhor, de criarmos um meio exclusivista. Nos livra, Senhor, de criarmos uma inclusão que não é Tua. Nos livra de nós mesmos e nos leva a salvo dessa para uma melhor. Mas enquanto a gente pisa nesse chão, nos dá sabedoria. Nos dá a sabedoria para viver nesse mundo, Senhor. Para falarmos do Teu amor, educarmos nossos filhos, compartilharmos das amizades, mas que acima de tudo, possamos ser uma parábola de Cristo nesse mundo. Porque se alguém tiver uma chance de ver quem é Jesus, que possa ser através do nosso testemunho. Nem com um porrete na mão, nem com anulação da fé na outra. É difícil, eu não sei te dizer, Senhor, o que a gente precisa. Sabedoria, misericórdia e graça. E acima de tudo, que o Senhor nos abençoe como Tua comunidade aqui na terra. Eu quero ser do grupo daqueles que não se aceitam como são, do grupo daqueles que negaram a si mesmos, do grupo daqueles que se arrependeram dos seus pecados, do grupo daqueles que morreram para este mundo, do grupo daqueles que nasceram de novo para uma nova vida, daqueles que são servos, adoradores e missionários do Teu reino. Abençoa a gente, Senhor. Abençoa a nossa comunidade, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa semana,
leva a gente em paz para os nossos lares e nos ajuda a sermos luzeiros no mundo que está em trevas. É o que nós te pedimos. Traz a gente de volta no próximo fim de semana debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço no teu irmão, Deus te abençoe. Até a próxima semana. A você também que nos assistiu pelo YouTube, uma boa semana, fique na paz.